resgatando um pouquinho da fala do Fula na apresentação da semana passada, ele estava colocando o quanto a gente precisa treinar e treinar e treinar, e a gente vai para a nossa primeira apresentação é ruim, a próxima é menos ruim, a outra vai sendo um pouco menos ruim. E porque é muito difícil da gente mesmo se avaliar para dizer o quanto é bom ou o quanto é ruim, mas a gente vai treinando, vai aperfeiçoando, vai treinando, tira essa régua muito autocrítica, né, que normalmente nós temos conosco mesmo, e começa a entender que tudo é um processo. Tudo tem contribuição. A gente dá, a gente recebe, as coisas vão se conectando e começam a fazer sentido. Hoje a gente vem com o módulo 2. Como eu disse para vocês, o meu desafio é maior do que o do Fula e do que os outros facilitadores que estão previstos, né, no nosso cronograma, porque eles vêm falar de algo um pouco mais prático. E eu fiquei aqui incumbida de trazer um pouquinho da teoria, abrindo, introduzindo o que eles vêm falando em seguida. Então, meu desafio é maior, é trazer um pouquinho desse contexto para vocês, sem querer ser conteudista, né? Eu não quero, em momento nenhum, que vocês pensem que, para ser um facilitador aqui no SEIB, vocês vão precisar ficar decorando a teoria da cultura da aprendizagem. Não. O nosso treino vai ser do conteúdo que a gente vai facilitar, que normalmente já são conteúdos do dia a dia de vocês, que vocês vão compartilhar essas experiências nas turmas de formação com pessoas que vocês conhecem, com pessoas que vocês ainda não conhecem, né? Facilitando aí. E o nosso convite é para que vocês atuem no Brasil todo. Então, gente, a gente vem falando hoje mais um pouquinho de cultura da aprendizagem. E eu vou trazer basicamente 3 conceitos, tá? Eu sei que o Fula depois vai colocar vocês para repensarem nisso dentro de um outro contexto, para praticar uma coisa ou outra aplicada, e ele vai dar uma clareza maior de como que vocês utilizam isso na dinâmica aplicada. Mas eu trago um pouquinho, então, do que nós temos aqui de conteúdo sobre o planejamento de ensino, algumas metodologias, que a gente chama aqui de metodologias ativas, e vocês vão entender por quê, e também sobre algumas opções de avaliação do modelo de aprendizagem, tá? Sobre o planejamento, o que que a gente faz na vida que não requer planejamento? Tudo requer um plano, um planejamento estruturado, não estruturado, mas algo que requer que você organize as ideias para não esquecer dentro de uma sequência lógica. Então, eu vou fazer uma viagem de férias com a minha família. Então, começo a planejar. Eu tenho um orçamento. Para onde que a gente vai? Eu preciso de quanto de recurso? Eu tenho acesso de carro? O acesso tem que ser de avião? Dá para fazer uma viagem de moto? Como que vai ser o deslocamento até esse local? Eu tenho o orçamento necessário, a questão financeira, você começa a estruturar como que vai ser aquela viagem. Quantos dias eu quero ficar? O que que eu preciso levar de roupa? Quando que eu vou retornar? E assim é também aqui dentro do nosso processo, né? Um planejamento de aula, um planejamento da nossa facilitação. Eu retomo com vocês conceitos básicos para um bom planejamento, tá? A gente precisa ter muita clareza do que é o nosso objeto, qual que é o objetivo que está levando aquele momento, né? A facilitação, a turma, a um curso, a um programa, a um projeto, a uma aula, ou simplesmente uma reunião. O que eu tenho como principal objetivo, tá? Eu parto daí. Para quem? Onde? Quando? É interno? É externo? É online? É presencial? Eu preciso criar um link, eu preciso convidar um palestrante, e aí você começa a contextualizar onde vai ser, com quem vai ser, para quem vai ser. Então, você desenha o seu público-alvo. Sem saber qual é o público-alvo, é impossível a gente planejar qualquer tipo de conteúdo, porque não se conecta.
O porquê, né? Qual que é a justificativa? O que que eu quero ter de entrega ao final daquela capacitação, ao final daquele bate-papo? Eu quero que as pessoas saiam daquela sala com o que de conteúdo, né? Isso é motivado pelo porquê. E o para quê? Quais são os meus objetivos específicos? Por que pontos eu necessariamente tenho que passar para que eu consiga atingir esse objetivo? A gente tem também o como, né, que é a metodologia, e nós temos diversas, inúmeras metodologias, tá? Desde um simples bate-papo, desde uma simples observação, é possível provocar aprendizagem, criar oportunidades de conhecimento. Vamos colocar 10 pessoas dentro de uma sala, a gente vai se observar durante 10 minutos, ninguém vai poder falar nada. Ao sair desse momento de observação, certamente, né, na observação principalmente comportamental, houve um aprendizado, houve uma troca, houve algum recurso que foi facilitado por meio dessa metodologia. Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre as metodologias ativas. Não sei se vocês já escutaram falar, é um termo relativamente novo dentro desse contexto do ensino-aprendizagem. E como que ocorreu o processo? É o fechamento, né, é o momento da avaliação da aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho também sobre esses modelos de avaliação. Tudo nasce a partir do conteúdo, que é o conhecimento da realidade. Uma vez que você recebe uma demanda e você sabe qual o assunto que você precisa desenvolver, você começa a estudar, ou seja, adquirir mais conhecimento sobre aquele determinado conteúdo, para que ele venha fazer parte do seu repertório. Tá? Para que ele venha compor todo o seu aprendizado dentro do seu campo de domínio. É muito difícil falar daquilo que a gente não conhece, falar daquilo que a gente não domina. Mas a partir do momento que a gente estuda, os termos vão ficando um pouco mais familiares para nós e a gente consegue transmiti-lo com mais segurança, transmiti-lo com mais eficácia, né? E a gente passa, então, a determinação dos objetivos. Uma vez que eu tenho conhecimento daquele assunto, eu começo a pré-selecionar quais são os objetivos que eu tenho e que eu não posso deixar de contemplar no decorrer daquela apresentação. É muita coisa. Você vai estudar e você começa a selecionar as peças, começa a organizar de forma sequencial como que você vai trabalhar aqueles conteúdos que você pré-selecionou para atingir o seu objetivo. Depois dessa seleção, você filtra os recursos, né? Eu vou usar computador? Não. Eu vou usar microfone, eu vou usar câmera, não, eu vou usar só o meu notebook com a câmera do meu notebook. Não, esse treinamento vai ser presencial. Preciso de microfone? Não preciso de microfone? O que vai ser essencial? Preciso reservar uma sala? Preciso criar um link? Então, você seleciona quais os recursos que você vai utilizar naquela capacitação. Tenta desenhar uma forma de medir o conhecimento aplicado, uns chamam de avaliação. Hoje a gente vem evitando usar esse termo avaliação, né? Por exemplo, aqui na nossa formação, ao final a gente tem uma atividade que encerra todo esse momento de aprendizagem. Poderia ser uma avaliação. No nosso caso, não é, é um exercício, é uma prática, né? A gente sai aqui um pouquinho da questão de ter vocês aí do outro lado da tela, para uma questão onde você vai ser o protagonista de 3 minutos de atuação. Não é uma avaliação, poderia ser. Em vários momentos da vida, a gente passa por momentos de avaliação, sendo que ela pode ser contextualizada de inúmeras formas, tá? Então, a gente pré-seleciona como que a gente vai medir se aquele objetivo foi alcançado, se o conteúdo foi entregue. Seja uma autoavaliação, seja uma prova, seja um teste, seja uma observação, e a gente vai ver isso um pouquinho daqui a pouco, para frente, tá? E a gente vem com a fase da estruturação do plano de ensino, onde a gente, de fato, desenha quais são as etapas que vão ser contempladas e executa o nosso plano, executa, coloca em prática todo o nosso programa, todo o nosso planejamento, tá?
Depois de aplicado, que a gente chama de fase de desenvolvimento, a gente avalia, tem um retorno, tem um feedback, vê se há necessidade de ajustar algum conteúdo, de alterar alguma ferramenta ou algum recurso. Enfim, a gente entra na última fase, que é um replanejamento. Uma vez que você replanejou, há aí a possibilidade de vir e rodar todo esse conteúdo novamente, tá? Para turmas diferentes ou em momentos diferentes, mas normalmente é assim que acontece. A gente só precisa ter em mente que não dá para contar com improviso. Uma vez que a gente assume o desafio de tocar uma reunião, um bate-papo, um treinamento, um programa, a gente precisa parar, planejar, estudar, executar, avaliar e replanejar. É somente isso. Então, para falar de planejamento de aprendizagem, a gente decora esse slide aqui e roda esse processo de PDCA dentro desse contexto. Em resumo, é isso. A gente não está aqui para trazer conteúdo pesado para vocês, mas gravando um pouquinho desse contexto, o que, onde, quando, quanto, para quem, por quê, e depois reavaliando esse processo, a gente faz aí um bom planejamento, ok? Bom, passando um pouquinho da questão do planejamento, eu venho falar com vocês sobre as metodologias ativas. Alguém aqui já ouviu falar em metodologias ativas? Pode abrir o microfone. Tá dando para me ouvir? Estou te ouvindo. Eu já ouvi falar, inclusive durante a minha graduação, eu tive o primeiro ano de estudos com a metodologia ativa. E era uma forma de estimular com que os estudantes já fossem preparados para a aula e que eles contribuíssem com o desenvolvimento da aula. Não somente o professor responsável pela disciplina, mas sim no contexto geral, tanto a turma quanto o professor iam estimulando o desenvolvimento dos alunos. Que bacana. Alguém mais gostaria de contribuir sobre metodologias ativas? Tá, vamos lá entender então, né, o que é essa tal de metodologias ativas. Já ouvi falar de vários métodos de ensino, mas metodologias ativas, não. Gente, se eu não usar esse nome, metodologias ativas, mas gastar aqui um bom tempo conversando com vocês sobre a atuação e o protagonismo do aluno que se prepara antes, dentro de um contexto, dentro de um cenário, para que ele fomente o momento da oportunidade do aprendizado, eu nem precisaria utilizar o nome de metodologias ativas. Então, isso aqui é algo que vocês vão observar que já acontece, é inerente ao processo de ensino-aprendizagem, quando a gente vem dentro desse contexto, né, de autonomia, de protagonismo, de provocar o próprio aprendizado, de buscar aprender o tempo inteiro. Então, a gente não precisa usar o nome metodologias ativas. Ele já acontece, mas uma reunião de fatores relacionados a essa forma de aprendizagem dá o nome de metodologias ativas. Então, é o aprendizado de forma mais autônoma, de forma participativa. Vocês podem observar nessa imagem que aqui o aluno ele está no centro. É a partir dele que ocorre a aprendizagem, né? Como? Como que fica o papel do professor? Como facilitador, a gente viu isso na semana passada. Qual é a autonomia do aluno? Total, porque todo o processo do desenrolar desse conteúdo é feito a partir das experiências que esse aluno traz. Em que espaço? Não importa. Quando a gente vem falando hoje desse cenário mais recente, né, desse cenário atual, que é onde nós atuamos, para aprender e para facilitar o aprendizado, isso pode ocorrer em qualquer espaço. Na minha casa, na sua, aqui dentro das organizações, mas numa praia, numa fazenda, onde nós temos sinal de internet, onde a tecnologia nos alcance para as formas online, ou onde a gente possa reunir 2 ou mais pessoas
numa forma presencial, tá? A avaliação, ela acontece a todo tempo e ela pode sim utilizar alguns recursos estruturados, mas uma avaliação pode ser feita através de um bate-papo? Claro! Resume para mim o que ficou, fala para mim em uma palavra. Isso é um feedback que nos traz conteúdo para que a gente possa sim avaliar se houve apreensão, retenção daquele conhecimento ou não, tá? Então, gente, com essa forma mais autônoma, mais protagonista, onde o aluno está no centro e ele direciona como que ele quer aprender, com que metodologias e o que faz sentido para ele, a gente estrutura aí alguns conceitos dessas metodologias ativas, né? Que são normalmente aprendizagem baseada em problemas, problemas do dia a dia, problemas dentro do contexto. Se eu sei o que está acontecendo, eu vou ser provocado a resolver, a investigar e a trocar. Aprendizagem baseada em projetos, né, onde a gente vê bastante aí, falando meio no contexto de uma empresa, de uma organização, a gente vê equipes multidisciplinares, né, onde você pega uma pessoa de uma equipe e uma de outra, para que possam complementar aí o conhecimento e, assim, proporcionar uma solução, uma investigação que alcance um determinado objetivo. A gente tem aprendizagem entre times, né, onde uma mesma equipe subdivide e depois complementa. A gente tem o que chamam muito aí de sala de aula invertida. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. Não sei se todos entendem como que funciona essa metodologia ou não, mas quando a gente fala de sala de aula invertida, é porque antes do momento da aprendizagem, a gente proporciona ao aluno um contato com aquele conteúdo. Então, para citar um exemplo, eu falo para vocês, gente, para a nossa próxima aula, vocês vão ler esse texto, vão responder 2 perguntas, e durante a aula a gente vai debater sobre. Ou, para a próxima aula, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa acerca desse tema e tragam para a gente pontos de discussão, pontos relevantes, tá? Nesse contexto, a gente está criando um ambiente de aprendizagem antes mesmo do momento que haja a facilitação. Então, a gente costuma chamar de sala de aula invertida, e é uma metodologia ativa, onde o aluno continua como centro do processo de ensino-aprendizagem. Aqui a gente traz meio que uma figura, né, que resume todo esse contexto para dizer que a sala de aula ou um ambiente virtual é fundamental para abrir a escola ao mundo e, ao mesmo tempo, trazer o mundo para dentro da escola. A partir do recurso tecnológico e dentro desse processo onde a gente aprende a todo tempo, não há mais separação. A gente não consegue dissociar, né? O que do mundo está dentro da escola, o que da escola foi levado para fora dos muros dessa escola. E aí a gente vem numa provocação que tem a ver com não ter um limite, não ter um fator onde fala, não, até aqui você aprende, a partir daqui fica na próxima aula, esse contexto aqui é pré-requisito para aquele outro, você não pode antecipar a página do livro. Eu lembro quando eu era aluna, tinha muito isso. A gente vai fazer um exercício até a página 20, não leiam a página 21. Aí, aluno que é aluno, né, corre lá e lê, porque ele fica curioso. Então, dentro desse processo hoje, nós, enquanto facilitadores, nós não conseguimos delimitar onde acaba a troca desse conteúdo, né? Normalmente, a curiosidade move até o esgotamento, até a pessoa se dar por satisfeito. Não, aqui ok, eu posso dizer agora que eu já aprendi tudo que eu queria, eu como protagonista, eu aprendi tudo que eu queria sobre esse assunto, tá? Então, a gente não tem mais os muros da escola como linguagem figurada, né, para delimitar o conhecimento. E quais são os benefícios, Érica? Quais são os benefícios da gente olhar para essas metodologias e aplicar essas metodologias hoje aqui, dentro do nosso contexto de facilitador no SEIB?
A transformação na forma de conceber o aprendizado, a proporcionar que o aluno pense de maneira diferente. Então, nosso papel de facilitador é o de provocar, e é o de proporcionar cada vez mais autonomia, o de gerar confiança de que aquela troca está, de fato, trazendo algo a acrescentar para cada um que está no momento. O aprendizado envolvente. Então, a gente precisa, assim, despertar curiosidade, trazer conteúdos interessantes de forma atrativa. A empatia, o protagonismo, que a gente tanto vem falando desde o primeiro dia. A aptidão em resolver problemas, né? A metodologia está centrada nesse processo de investigação. A colaboração, ou seja, todos podem participar, independente do conhecimento que tem, se a mochilinha está mais cheia ou está mais vazia, se tem mais bagagem de vida ou tempo de empresa, todos podem contribuir. Ah, e se eu falar uma coisa nada a ver, eu vou ficar com vergonha? Não. Não existe óbvio, não existe vergonha dentro desse processo de facilitação. A gente parte do princípio que não é que não tenha certo ou errado, mas muitas vezes o aprendizado ele é proporcionado por meio do erro, né? A gente tem muita mais facilidade de reter e aprender aquilo que a gente errou uma vez e depois volta, corrige a rota e faz corretamente, do que só com o que a gente em si aprende e decora nos livros, né? Então, o erro, gente, também é um processo de aprendizagem, tá? A partir do erro, a gente consolida várias oportunidades de fazer o certo e de aprender. Então, no momento de colaboração, todos podem participar. A gente precisa dar voz a todos, porque pelos exemplos e pelas vivências a gente pode conduzir aí para algumas afirmações, para algumas investigações que, ao final, garantam, né, a passagem desses conteúdos. Senso crítico. Nunca tomar como 100% certo. Vamos ver, vamos pesquisar. Será que é isso mesmo? E aí você lança mão de outros recursos, como livros, como pesquisas, como fontes, arquivos, sites, né? Para que as pessoas possam ir aprimorando cada vez mais o seu senso crítico a partir do conhecimento. Responsabilidade e participação. Então, os benefícios de aplicar essas metodologias, vocês observam aqui, que estão todos ligados a o processo de facilitação, né, que normalmente somos nós que vamos promover. Aqui a gente está falando dos indivíduos, a gente não está falando de conteúdo. Quando eu olho para essas palavrinhas, autonomia, confiança, protagonismo, a gente tem uma ligação muito forte com aspectos comportamentais e não técnicos, né? Esses aspectos comportamentais a gente traz para as figuras professor e aluno nesse processo de facilitação. Então, cabe a mim, enquanto facilitadora, dar autonomia. Cabe ao aluno ser esse protagonista, né, que atua com autonomia dentro de um ambiente seguro, onde ele sabe que ali não existe certo, não existe errado, e a gente está para favorecer a troca que a gente chama de aprendizagem. Tudo ok, né? Dentro Perfeito. desse processo, gente, de autonomia, de protagonismo, a gente vem falando de tecnologia, né? O quanto a tecnologia nos facilita hoje dentro desse modelo. É um modelo mais online, é um modelo à distância, e a gente fala disso como se fosse inovação, mas a tecnologia vem como uma forte aliada. Inovar, nós podemos inovar o tempo todo com os recursos que a gente tem. Por exemplo, na minha época de escola, nas aulas de matemática, a gente usava um material chamado ábaco. E ali a gente aprendia as primeiras continhas, né? Passando continha para lá, passando continha para cá. Depois, quando eu fui professora, a gente já usava um tal de material dourado. Eram uns quadradinhos de madeira separados em unidade, dezena e centena, e a gente fazia as continhas ali. Hoje, não se utiliza nenhum desses recursos para ensinar matemática. Pode ser utilizado? Pode. Será que ainda tem nas escolas? Eu tenho um filho de 9 anos e na lista de material nunca pediram, tá? O que que tem hoje na escola do meu filho?
iPad. Ele utiliza uma metodologia chamada UNO, e lá todos os alunos têm um iPad. É cedido pela escola, ao final do ano esse iPad fica lá, mas ele é complementar a esse material, né, que é o kit da metodologia UNO. Então a tecnologia veio para ficar. Contra isso, não tem argumentos, né? Em relação a isso, é inquestionável. E a gente usa a metodologia ao nosso favor, trazendo aí criatividade, inovação e tentando agilizar todo esse processo da distribuição do conhecimento, tá? Mas o que é favorável mesmo, o que é certo, é que a gente vem falando de algo que é muito clichê em relação à inovação, que é o tal do pensar fora da caixa, né? Resolver problemas conectando ideias que, em princípio, parecem ser desconectadas. Então, no nosso papel de facilitador, a gente tem aí o grande desafio de montar esse quebra-cabeça, né? De fazer com que as ideias compartilhadas no ambiente de aprendizagem sejam conectadas umas com as outras e passem a fazer sentido dentro de determinado contexto, né? E aí a gente vem frisando a questão, então, do ser inovador, do pensar fora da caixa, de utilizar essas metodologias ao nosso favor, intencional ou não intencionalmente, tá? Eu posso dizer, eu planejei utilizar uma sala de aula invertida nessa facilitação. Planejei, mas se eu não soubesse, conhecesse o nome metodologias ativas, sala de aula invertida, e simplesmente quisesse utilizar um texto pré-requisito para fomentar uma discussão na minha aula, eu posso? Posso. O processo aconteceria do mesmo jeito? Sim, aconteceria. Por isso que a gente vem reforçando aqui com vocês o tempo todo. É importante conhecer esse conteúdo que a gente trouxe de forma mais teórica? Sim, é importante. Mas se em algum momento eu bugar, eu esquecer, eu não associar, vai pelo feeling. Dentro de um momento de sala de aula que funciona para facilitar essa interação, é o feeling, é o ser você e é o compartilhar aquilo que você sabe. E é o deixar o espaço para que o outro também compartilhe aquilo que ele sabe. E criar esse momento de facilitação. Tá? Então, esse pensar fora da caixa é justamente para a gente desapegar dessas teorias, utilizar bastante da nossa criatividade, da nossa inovação, para conectar as ideias e fazer com que elas façam sentido para todos. Ok. Então, falamos aí do planejamento da aprendizagem, falamos de algumas metodologias, né, como metodologias ativas, e a gente vem falando para encerrar sobre a avaliação da aprendizagem. Esse nome é pesado, avaliação, parte do princípio que existe o certo e que existe o errado, né? Eu tenho certeza que se eu falar para vocês que vocês têm uma avaliação no final desse curso, certamente pelo menos uns 5 que estão aqui hoje vão desistir. E aí a gente pega e aplica, né, e fala para todo mundo assim: vai ter avaliação no final. Olha, vai ter avaliação semana que vem. O próprio nome já traz um peso que é desnecessário dentro desse processo, né? A gente vem falando tanto que tudo é oportunidade de aprender e que a gente aprende ao longo da vida e que a gente aprende com a vida e depois vem falando de avaliação. É necessário, gente, termos um feedback, termos uma ferramenta qualquer que meça o resultado, né? De uma reunião, de uma facilitação. Mas evitem usar o nome avaliação, mesmo que seja, tá? Mesmo que seja algo quantitativo ou qualitativo. O simples fato da gente dar uma escondidinha, uma mascarada nesse nome avaliação, já facilita bastante para não travar as pessoas, né? Mas falando um pouquinho do contexto da base teórica, é possível a gente avaliar uma capacitação de diversas formas. A gente pode pedir para a turma fazer um trabalho, né, que são atividades pedagógicas. A gente pode ir observando nas interações quem faz pergunta, quem não faz pergunta, se há dúvida, se houve contribuição. E
O facilitador, ele consegue sentir se a turma está com ele, se a turma não está com ele, se a turma está quente, está fria, se é o momento dele pedir para todo mundo levantar, dar um break, perguntando para as pessoas. Não foi isso que o Fula tanto falou? Ele dá uma técnica para a gente aí na semana passada de trazer as pessoas também para a decisão. Pessoal, vamos mais 5 minutinhos, ok? Vamos concluir esse assunto e eu já libero vocês? Tudo bem se a gente ficar aqui mais 15 minutos? Está tudo certo, né? E seguimos, não seguimos? Então, interagir e observar também é uma forma da gente avaliar. Debate entre os alunos, né? Coloca aí 2 grupos, 3 grupos. É possível que o facilitador observe se houve retenção daquele conteúdo. Trabalhos de grupo também é uma forma de avaliar. Autoavaliação, você coloca o próprio aluno para dizer o que ficou, o que não ficou, se ele gostou, se ele tem alguma crítica, alguma sugestão. E aí a gente vai construindo junto a partir desses feedbacks. Sim, temos provas, né? Temos testes, e a gente tem um portfólio de trabalhos ao longo. Então, assim, estamos aqui em 3 semanas de capacitação no curso de formação dos facilitadores. A cada final de módulo, vocês vão produzir um conteúdo, no final vocês vão colocar isso numa pastinha, vão me entregar e eu vou entender o que ficou no final de cada módulo desse, tá? Que seja um portfólio construído com outros recursos, né? Com pesquisas, com fotos, com redações, dissertações, textos, e aí por diante. Então, existem várias formas da gente registrar e evidenciar se foi efetivo, se nós atingimos os nossos objetivos aí, ao final de uma capacitação, tá? Não necessariamente a gente precisa chamar de avaliação, mesmo que seja um processo avaliativo. Pode ser quantitativo, pode ser qualitativo, mas para o facilitador é importante ter esse feedback e abrir o espaço de construção, tá? Então não é só receber a crítica, é como trabalhar essa crítica num outro momento para reprogramar, né, a gente viu isso lá no planejamento, para replanejar todo esse conteúdo e deixar aí uma contribuição para o próximo, ou para o material, ou para a organização, dependendo do contexto que isso estiver acontecendo. E no mais, gente, eu trouxe mais uma frase aqui do Paulo Freire para a gente refletir. A gente vem muito falando de Paulo Freire aí desde a aula passada, né? E ele traz uma frase que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Eu acho que essa frase tem tudo a ver com o nosso processo de facilitação, e a gente se disponibilizou, né, a compartilhar os nossos conhecimentos, e estamos aqui para ensinar e também para aprender.